É isso aí, quero saudar você mais uma vez, Pai seja contigo. Começa nesse momento a palavra, né? A palavra de Deus, que se encontra em Salmo capítulo 15, versículo 1 ao 5, o tema calúnia e difamação, né? O que fala sobre a palavra de Deus. Irmão Nathaniel, diga lá, meu amado, vamos ler ou não vamos? Amém, vamos que vamos, aprendendo a minha oração a você, Pai, seja contigo, é uma honra fazer mais uma ministração da Palavra de Deus. Então vamos, Salmos 15, de 1 a 5. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, e que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém. Então vamos entender o que diz a palavra de Deus. Muito bem. A palavra de Deus é bem claro, né? Como diz o salmista, na escritura que eu tenho em mão, diz assim, que ele pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? Então, para viver, né, com Deus e Jesus Cristo no futuro, vai ter uma seleção de pessoas, né? Vai ser feita uma seleção de pessoas. E a seleção já está sendo feita. De que forma? Sendo cada pessoa sabe muito bem a consciência para com Deus. Cada dia nós sabemos o que nós faz, nós sabemos o que nós diz, nós sabemos o que nós pensamos, e Deus muito mais. Então nós temos que ter muito cuidado com essa nossa língua. Então aquele que ele faz uma pergunta, aí ele começa a dizer quem são os que vão habitar com ele, né? Aquele que não anda, né? Aquele que anda, muito bem, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a língua e nem faz mal ao seu próximo e nem aceita nenhuma opróbrio contra o seu próximo. Então, são aqueles que vai habitar no Santo Monte, aqueles que andam na justiça, aqueles que falam a verdade no seu coração, que não mente, né? Porque a palavra de Deus é bem clara que os mentirosos são filhos do diabo. Então, para nós não ser filho do diabo, nós temos que falar sempre a verdade. Nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso já está bem claro. Jesus deixou claro que é de procedência maligna. Então, a palavra do Senhor, existe um mandamento que diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo, que é Êxodo capítulo 20, versículo 16. Quando Deus escreveu ali em 2 tábuas de pedra, mas ele falou no Monte Sinai sobre isso, né? Que não devemos dar mau testemunho, não devemos falar de mau testemunho contra o nosso próximo. Então, é algo muito importante. A primeira palavra, o que significa calúnia e difamação, irmão Nathaniel? No dicionário, amém, diz assim: a falsa acusação que fere a reputação e honra, imputação que se faz a alguém de um fato ofensivo à sua honra e consideração descrédito, né? Então, o que é calúnia e difamação? É bem claro, né? A pessoa que fere a honra de alguém, a pessoa que não tem respeito pela vida do outro. É algo muito importante isso. É uma pessoa que não dá crédito da pessoa, usa como se não fosse nada, como se fosse nenhum valor, descrédito, né?
Então, o que é isso? É a palavra que a pessoa cria, inventa, né? Algo que a pessoa não fez. Dá mau testemunho, como o disse Jesus ali, né? As pessoas usaram de mau testemunho para Jesus, pagaram alguém, subornaram alguém para mentir, né? Que Jesus disse que viu Jesus, disse que ia destruir o templo, ia destruir, e 40 dias ia construir, e eles não entenderam, né, irmão Nathaniel? Já pensou, né, destruir um templo daquele que eles disseram que levaram 40 anos para construir, e Jesus Cristo disse que em 4 dias, né, em 3 dias, né? Amém, disse que reedificaria. Edificaria em 3 dias, e ele pensava que era, e eles entenderam errado. Jesus estava falando da sua morte, que mesmo que tirasse a sua vida, mas em 3 dias Deus o ressuscitaria ele, restauraria a sua vida. E eles acharam, né, que Jesus estava falando de derrubar o templo, né, ia destruir o templo. Já pensou como é que ele ia destruir aquele templo, né? Que era feito de pedra, era um templo bem firmado, né? Levaram muitos anos para construir, e eles achavam que Jesus ia destruir, mas entenderam tudo errado. Como muitas vezes a gente escuta a palavra de alguém, se não prestar atenção, nós acaba levando aquela palavra adiante, e muitas vezes não é aquela palavra que a pessoa falou, e a pessoa, aí fica a palavra da pessoa contra a palavra daquele que difama. Então nós temos que ter muito cuidado disso aí, porque Deus é testemunho de tudo que nós faz. Louvado seja Deus. A palavra de Deus condena esta prática, irmão Nathaniel? Com certeza, caríssimo pastor Medeiros, de fato. Então, nós bem observamos que existe diferença entre calúnia e difamação, ou seja, a calúnia já seria a pessoa acusar a pessoa de algum crime, então a difamação fere ali a pessoa. Então é bem interessante, graças a Deus. Eu só quero ler aqui também algo importante para diferenciar, que diz aqui o seguinte: no caso de caluniar, significa acusar outra pessoa de um crime, bastando espalhar o boato. Essa ação se trataria de denúncia caluniosa, mas não entraremos nesse ponto. Basta espalhar que o indivíduo cometeu algum crime, por exemplo, fulano roubou dinheiro da minha prima. É interessante pensarmos no que é um crime, roubo, furto, estelionato ao lidar com esse problema. O ato de difamar se trata de você falar algum fato ofensivo à reputação do cidadão. Trata-se de algo que vá diminuir o valor de suas ações ou que possa prejudicar os relacionamentos pessoais e profissionais. Um exemplo é: fulano traiu a minha prima, logo não é confiável. Essa frase não tem um crime específico. Então, aqui esse conceito eu tirei aqui do site advoga.com.br. Aqui para você saber a diferença entre calúnia e difamação. Muito bem, espero que abra mais sua mente aí, você que está ouvindo a palavra de Deus, não é? É algo que a pessoa de difamação é essa. A pessoa, além de acusar, a pessoa sai difamando a pessoa, né? A imagem daquela pessoa, derrubando, falando mal. Então nós temos que ter muito cuidado, não falar mal da pessoa. E isso é o que acontece muito no nosso meio. Por não vigiar, nós acabamos falando mal de alguém. Então vamos ver a palavra do Senhor. Deus condena esta prática? Sim. Vamos ver Provérbios 6, versículos 16 a 19. Amém. Então, muito importante, um salmo muito bom, graças a Deus. Amém, aleluia. Vamos aqui para Provérbios 6, 16 a 19. Vamos que vamos acompanhando a palavra do nosso Deus. Aleluia. Então vou abrir aqui a Bíblia online para a gente entender. Diz aqui o seguinte: essas coisas o Senhor odeia, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Quantas coisas aborrece a Deus, irmão Nathaniel? São 6, né? Sim. E a 7ª ele aborrece, aquele que semeia contenda entre irmãos. Então é a coisa mais aborrecível diante do Senhor, que ele abomina, né? É a pessoa que semeia contenda entre irmãos. Por exemplo, eu estou aqui com o irmão Nathaniel agora à tarde. Então ele diz uma palavra ou uma brincadeira comigo. Então eu saio falando para as pessoas, dizendo que eu não gostei do que ele falou comigo. Então eu já falo com um tom de raiva, com um tom de ódio. Então o que acontece? Aquela pessoa que ouviu, se ele for uma pessoa sábia, ele vai aconselhar, né? Vai aconselhar e não vai dizer mais para ninguém. Mas se aquela pessoa não for sábia, por exemplo, eu falei para João. Então o João for uma pessoa sábia, ele vai me aconselhar para mim não falar do irmão, e também ele vai ficar na dele, ele não vai falar para ninguém. Mas se o João, que eu falei para ele, é só aqui é só uma base, né? Não estou dizendo que que o João existe, né? E João existe muito, mas vamos supor que eu falei para o João, e o João, se ele não for sábio, ele vai falar, né, para outra pessoa, e a outra pessoa vai falar para outra, então sai semeando contenda. Ou então eu falei para o João, depois eu saí e falei para o Antônio, depois eu saí e falei para a Maria, depois eu falei, então essa mesma palavra eu saí falando, defamando o irmão. Então o que acontece? É algo muito importante nós pensar isso aí, irmãos, para que a gente não saia falando mal das pessoas. Isso acontece demais. Nós falamos, mas não vigiamos. É a coisa mais difícil, é a pessoa vigiar hoje. Então é o mais importante. É o mais difícil, mas é o mais importante, é vigiar. Jesus disse, vigiar e orar para que não caia em tentação, porque é algo muito importante para a nossa vida. Veja também Provérbios 10, 18. Amém, vamos que vamos, você está entendendo as escrituras, vamos aprendendo da palavra do nosso Deus, aleluia. Então diz aqui o seguinte: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é um insensato. Pois é, então quem não quer ser insensato, não saia divulgando as coisas que escuta. E isso é o que mais a gente vê hoje, né? O que mais a gente vê hoje. Infelizmente, a palavra de Deus ensina a nós ser gente, né, irmão Nathaniel? Ensina a nós ser perfeito. Quando eu falo dizer ser gente, é uma pessoa ser perfeito. Como diz Jesus, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ali em Mateus 5, versículo 48. Seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, a palavra é bem clara. Ser perfeito é algo muito importante para nós. Então, o que encobre, diz o que encobre, né, irmão Nathaniel? O que encobre o quê? O pecado, o segredo. Amém. O que encobre o ódio tem lábios falsos. Então, quer dizer que é o dissimulado, né? A pessoa está com ódio e está fingindo que não está, né? Então, a pessoa que encobre o ódio é a pessoa falsa. É uma pessoa simulado, que ficou com raiva, mas fica achando graça, disfarçando, e depois sai divulgando. Ele passa a ser um insensato também. Por isso, meus queridos, é algo muito importante nós pensar isso. Veja também Provérbios 16, 28. Amém, vamos que vamos aqui, graças a Deus para a palavra do eterno nosso Deus. O perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. Quer dizer que o que, irmão Nathaniel? O perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos.
Tem acontecido isso, irmão Nathaniel, muito hoje? Realmente, pastor Medeiros, aqui é interessante que quando a pessoa é um amigo mesmo, a pessoa luta, ou seja, vem a dificuldade, mas não separa a amizade, continua firme na amizade. Mas é surpreendente quem é difamador, tem até pessoas que são amigas, no caso se separam porque tem alguém difamando, alguém falando mal, colocando mentira, levantando falso, e é algo prejudicial. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou amigo do irmão Nathaniel, ele é meu amigo. Então, chega uma pessoa, eu falei algo do irmão Nathaniel, vamos supor, como eu já falei antes. Então, essa pessoa que eu falei, ele vem e fala pro irmão Nathaniel que eu falei dele. Então, se ele é meu amigo, ele não vai mais, ele vai já ficar com o pé atrás, não é? Se ele vir perguntar para mim, não ficar aguardando para ele. Se ele vir perguntar se eu falei e eu disser que falei, né? Mas eu já vou saber quem foi que falou. Se eu falei só para uma pessoa só, eu sei quem foi que falou. Então, essa pessoa, ele está querendo separar, né, que é o difamador, ele separa os melhores amigos. Uma pessoa difamador é algo que a gente não deve nem chegar perto dele, viver com ele. Pode dar um bom dia, boa tarde, ou se for da mesma fé, saudar ele e não andar com ele, né, irmão Nathaniel? Não viver com a pessoa. Realmente. Porque você quando tem uma amizade com alguém, você compartilha seus segredos com ele, você gosta de conversar, gosta de desabafar com a pessoa. E tem pessoas que têm inveja, às vezes, quando você tem uma amizade uma amizade de respeito um com o outro. Tem pessoas que têm inveja disso. Então nós temos que ter muito cuidado com a difamação. Vamos ver Levítico capítulo 19, 16. Amém. Vamos que vamos para a palavra do nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Então, o tema hoje, calúnia e difamação, para você entender. Graças a Deus. Não vivam como difamadores no meio do povo. Amém. Graças a Deus. Não viva como difamador no meio do povo. Quem falou isso? Foi Moisés. Deus falou para ele dizer ao povo que não vivesse dessa forma, falando de um e de outro, falando mal das pessoas. Então vamos ver também 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Amém. Então vamos aqui para a palavra do nosso Deus, aprendendo mais das Escrituras, graças a Deus. Então o versículo 28 diz o seguinte: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aí você pergunta, o que tem a ver com isso? Né? A pessoa tem que entender como é que está o coração dele, a mente dele, porque muitas das vezes a pessoa é doente espiritualmente, é uma pessoa que vive com ódio, uma pessoa que vive sofrendo, né? Que gosta, que tem ciúme, que tem inveja. Aí ele vai e participa da ceia, participa de tudo, mas ele não tem coragem de perdoar ninguém. Quer dizer, a pessoa que encobre o ódio, né? Como eu disse bem claro, a pessoa que encobre o ódio, ele é o quê? É uma pessoa mal. Então nós temos que ter muito cuidado, é uma pessoa dissimulado, para não encobrir o ódio, porque se nós confessar os nossos pecados e deixar, nós alcançamos misericórdia. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Qual é a intenção do difamador, irmão Nathaniel? Será que tem a intenção boa, né? Todo difamador tem uma intenção boa, né? Para ele diz, não, eu falei só a verdade. Eu não disse nada demais. Ele não falou mesmo, né? Não falou que isso. Então eu não estou falando mentira, eu estou falando só a verdade. Mas ele está difamando. Ele saiu falando para um, falando para outro, mas ele acha que está falando a verdade, não é nada de mal. Só que né, mal, porque às vezes a pessoa falou uma coisa que é a verdade, mas ele pegou e saiu semeando, né, semeando a contenda. E acaba fazendo uma coisa muito malvada para aquelas pessoas. Vamos lá, Salmo 34, versículo 13.
Amém. Vamos que vamos para a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória ao Senhor, que possamos sempre nos alegrar com a palavra do nosso Deus. Então, muito importante, diz aqui o seguinte para a nossa meditação: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar e o engano. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Então, meus queridos, é algo muito importante para você pensar, tá? Porque a pessoa que a difamação é usada para destruir a imagem de outra pessoa, destruir a imagem da pessoa, destrói a amizade, destrói casamento, destrói namoro, destrói noivado. Vamos supor, a pessoa é noivo, de repente vê uma pessoa, um amigo abraçando a amiga, às vezes vai passando de longe, ele está abraçando ela, talvez está desejando ali bom casamento, desejando felicidade para ela, e aí vai dar um beijo na face da pessoa e vai embora. Aí se a pessoa passar e ver uma pessoa que gosta de falar mal, vai dizer: olha, eu vi a tua noiva ali abraçando e beijando fulano. Ele nem disse que foi um abraço e um beijo no rosto, ele disse beijando, né? A pessoa vai dizer o quê? Vai pensar o quê? Minha noiva beijando fulano. E se for um cara que ela já... que é bem amigo dela, que é bem conhecido dela, ou uma pessoa que ele sabia que queria namorar com ela também, ele vai pensar o quê, né? Vai acabar o casamento, porque se ele tiver ciúme, acabou por aí. Não vai dar casamento. Se for uma mulher casada que encontrar um primo, ou encontrar um sobrinho, ou encontrar um tio, ou encontrar um amigo que há muito tempo não vê, e ele também chega, abraça, dá um beijo no rosto, falando de tanto tempo que eu não te via, e a pessoa vai passando e vê também o que gosta de falar mal, a pessoa entende errado. Então, tudo isso aí nós temos que ter muito cuidado, viu, irmãos? Tem muito cuidado para não sair falando coisa que você não tem certeza. E ainda que tenha certeza, tem que ter cuidado, porque Deus disse bem claro: não sair semeando contenda entre irmãos. Vamos ver Salmo 39, versículo 1. Amém. Vamos que vamos para a palavra do nosso Deus. Então diz o seguinte: eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Olha aí, viu? É um conselho, né? Guardarei a minha língua, guardarei os meus lábios quando eu estiver diante do ímpio, né? Então, você tem feito isso? Você, quando está diante de pessoas que não é da mesma fé, mesmo que seja da mesma fé, guardar a língua, né? É a coisa que a pessoa não consegue fechar a boca, né? Nós temos que pôr um flechiqué, irmão, na boca, um zip, né? Aqui a gente chama de flechiqué, né? Chama, e outro chama, o verdadeiro é o zip, né? Pôr um zip na boca para você ter cuidado de onde você está, né? Fechar, pôr um zip na boca onde você estiver, para não andar falando o que não deve. Veja o que mais. Provérbios 10, 18 já foi. Vamos ver Provérbios 12, 17, irmão Nathaniel. E amém. O 18. Amém. Vamos que vamos. Aleluia. Graças a Deus por essa leitura abençoada. Diz aqui o seguinte: a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. A palavra que fere como espada, mas a língua dos lábios traz a cura. Pois é, né? Então, o difamador, ele gosta de fazer a maldade mesmo. Mas quem fala, quem é sinceridade, traz a cura. A pessoa que é sábia, a pessoa que é entendida, a pessoa que teme a Deus. Então, Jeremias 9, 8. Amém, vamos que vamos, aleluia, graças ao Senhor nosso Deus, por sua palavra nos orientar sempre, aleluia. A língua deles é uma flecha mortal
Eles falam traiçoeiramente, cada um mostra cordial com o seu próximo, mas um íntimo lhe prepara uma armadilha. Veja aí, viu? Veja aí a palavra. O ímpio prepara a armadilha. Como a igreja age no caso da pessoa que difama, irmão Nathaniel? Vamos ver Romanos 1, 29 a 32. Estamos encerrando aqui. Amém. Então vamos para mais uma leitura agora nas epístolas. Graças a Deus. Então diz o seguinte para a nossa meditação. Aleluia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, e são cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora não conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Pronto, se nós aprovar esse tipo de mal, nós também estamos na mesma situação, né? Você que aceita a pessoa falar mal, você que aceita, que gosta de ouvir as pessoas falar mal, você pode também se tornar inimigo de Deus. É a mesma coisa de alguém não roubar, mas comprou o roubo. É a mesma coisa de alguém encobrir o roubo de alguém, esconder. Vamos supor, a pessoa roubou, guarda esse objeto aqui para mim, depois eu pego. Se a polícia chegar e pegar você com ele, é claro que você vai ser o ladrão, né? Vai ser culpado com crime também, porque quis ocultar, quis guardar, guardou o roubo. Então nós temos que ter muito cuidado dessas coisas. Então vamos ver o último versículo, irmão Nathaniel. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 12 e 13. Amém, graças a Deus. Que recomendação tem a Bíblia para evitar, calúnia e difamação? Amém, então diz aqui o seguinte: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, diante de Deus que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão. Eu lhe recomendo. Amém, graças a pronto. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 12 e 13, rapaz. Amém, isso mesmo, graças a Deus. Então, olha, rapaz. Me confundi aqui, eu li vocês. Então vamos que vamos. Diz o seguinte: assim eles trazem condenação sobre si, por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa. Não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Pois é, né? Então tá falando a respeito das pessoas, das mulheres que andam de casa em casa, né? Falando o que não deve, se torna ociosa. Não, enquanto não conta aquela coisa que ouviu para uma amiga ou para outro irmão, não sossega, não consegue dormir, enquanto não conta a história, né? Se eu não contar, eu não consigo dormir, se eu não contar, eu não sei. Eita! E aí se torna a pessoa ociosa, e isso é pecado, e cai nos laços do diabo em condenação. Então que essas palavras, irmão, possam servir de alerta para você, que essas palavras possam servir de alerta para mim, e para também, irmão Nathaniel, e para todos que estão ouvindo. Que Deus abençoe, a paz seja contigo. Até a próxima programação, e agora vamos de comentário.